A gente segue falando sobre o caso Master, porque a colunista Milena Teixeira e a repórter Camila Xavier apuraram que o ex-sócio de Daniel Worcaro no Banco Master, Augusto Ferreira Lima, teria feito pelo menos 9 visitas à Câmara dos Deputados. Camila Xavier está de volta aqui com a gente e vai nos contar os detalhes. Tudo bem, Camila? Conta pra gente então. Rafael, eu e Milena apuramos, por meio da Lei de Acesso à Informação, que Augusto Ferreira Lima esteve nessas 9 ocasiões aqui na Câmara dos Deputados e ele fez visitas apenas a deputados do Centrão, do chamado Centrão, A gente identificou que apenas uma dessas visitas foi feita a uma liderança não identificada, mas outras delas, a maior parte delas, foi a liderança do PP. Duas visitas foram em 2021, a liderança do PP, que à época era ocupada liderada, a liderança era exercida pelo deputado federal Cacá Leão, do PP da Bahia. E outras duas visitas foram em 2022, quando essa liderança já era ocupada por André Fufuca, que é também do PP do Maranhão, no caso, e hoje ele ocupa o cargo de ministro dos Esportes. A gente entrou em contato com os dois deputados, Cacá Leão não retornou à reportagem, mas André Fufuca, ele falou que o gabinete, esse espaço do gabinete da liderança é um espaço compartilhado, que ele não atendeu a Augusto Ferreira Lima, que é o ex-sócio de Daniel Worcaro, que ele não chegou a atender ele, que esse é um espaço compartilhado e que outros parlamentares podem fazer uso e que ele não se recorda, assim, pela distância temporal, ele não saberia precisar se Augusto Ferreira Lima chegou a pedir ou não um atendimento no gabinete dele especificamente. Essas outras visitas aconteceram também ao gabinete da segunda vice-presidência da Câmara dos Deputados, que à época era ocupada por André de Paula, hoje também é ministro da Pesca e Aquicultura. André de Paula, que é parte do PSD. Também ao PSD, um parlamentar do PSD que também recebeu Augusto Ferreira Lima, foi o filho do senador Otto Alencar. Otto Alencar Filho, o nome dele, Ele agora não exerce mais o mandato de deputado federal aqui na Câmara, isso porque ele pediu o afastamento no ano passado para ocupar o cargo de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Ele afirmou pra gente que ele conhece Augusto Ferreira Lima desde os seus 18 anos, que eles são amigos da faculdade e que ele recebeu nessa ocasião o ex-sócio de Daniel Worcaro para conversar sobre o cenário político, tanto da Bahia quanto nacional. Então, essas foram as visitas que a gente identificou aqui de Augusto Ferreira Lima. Lembrando quem é ele, ele é ex-sócio de Daniel Worcaro no Banco Master, deixou essa sociedade em maio de 2024. Ele é um dos nomes que vem tendo essa ligação apontada aqui com parlamentares, tanto do Centrão quanto com a ala baiana, inclusive do governo federal. Ele é um dos nomes que preocupa, de certa forma, o governo federal por ter essa conexão com parlamentares da Bahia que fazem parte do governo federal. E agora a gente segue acompanhando esses desdobramentos, os próximos passos dessa investigação, tanto do Banco Master quanto das investigações que os parlamentares vêm tentando conduzir aqui dentro do Congresso Nacional, como a gente vinha conversando mais cedo, Rafael? Tanto por meio da CPI, quanto de CPMI e de outras comissões que já existem, como a CPMI do INSS, a CPI do crime organizado, e que pretendem apurar mais questões relacionadas ao Banco Master. Camila, muito obrigado. Felipe Monteiro, de novo a gente tratando aqui de assunto do Banco Master, algo que a gente provavelmente vai tratar durante o ano inteiro e deve sim tratar. E como você deve ter ouvido aí, eu trouxe a matéria da coluna da Andresa Matais, dizendo que o Senado ignorou a CPMI e os dados do WhatsApp de Worcaro ficaram com o Alcolumbre. A gente terá esse depoimento, a expectativa de que haja o depoimento de Daniel Worcaro na CPMI do INSS. E como eu mesmo também falei, essa decisão de Toffoli de direcionar essas informações para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também foi criticada. Queria que você trouxesse, então, uma análise do que a gente pode faltar à CPMI caso esses dados não cheguem às mãos dele. E, claro, também sobre esse comentário do senador Carlos Viana, que pretende, então, pedir que Worcaro seja obrigado a participar da CPMI. A forma como a STF tem esvaziado, as CPIs e as CPMIs em geral, é algo absurdo. A Constituição Federal é clara
ao afirmar o poder de autoridade judicial da CPI, né? Ou seja, os deputados, os senadores, quando eles estão no poder de fiscalização por meio da CPI, CPMI, né, eles têm poderes de autoridades judiciais, né? Eles podem convocar pessoas para depor, eles podem quebrar sigilo bancário, sigilo telefônico das pessoas, né? E a partir do momento que você vê que o STF, por meio do Toffoli, né, não mandou a documentação para a CPMI, né, que é o órgão dentro do Congresso Nacional que está investigando, né, o caso do Banco Master, ele, de certa forma, esvaziou a CPMI, né? Ele colocou esses documentos, né, sob o poder da presidência do Senado Federal. Ou seja, não tem nenhuma lógica isso, né? A CPMI tinha que ter os poderes para fiscalizar, né? E os poderes têm que ser o mesmo de autoridade judicial. Claro, a jurisprudência, a legislação limita e restringe esse poder. Mas da forma como a STF fez em relação ao Banco Master, não tem nenhuma lógica, né? Não tem nenhum sentido isso, né? Em relação ao depoimento do Daniel Vocaro, né, que algumas pessoas estão apreensivas, né, para saber se o STF irá liberar, né, o Vocaro para depor, irá permitir que o Vocaro deponha, né? Sinceramente, Rafa, considerando as últimas decisões do Supremo Tribunal Federal em relação à CPMI, não só em relação à CPMI do Banco Master, né, mas em relação, especialmente, em relação à CPMI do INSS, mas sim em relação a todas as CPMIs, né, ele tem esvaziado continuamente o trabalho da CPMI, né, tanto é que vários testemunhas e várias pessoas investigadas, né, tiveram a possibilidade de não ir para a CPMI, né, o que é um absurdo, né, o que é um absurdo. Então, eu espero, na minha opinião, Rafa, que o STF mude em relação ao Daniel Vocaro, em relação à CPMI. Agora, por outro lado, a gente sabe também que a Constituição Federal ela não obriga as pessoas a produzirem prova contra si mesmo. Então, o Daniel Vocaro pode ir para a CPMI e pode ficar calado também, né? Em relação a isso, a CPMI, os senadores, o Poder Judiciário não podem fazer muita coisa, porque a nossa Constituição Federal permite o dever, né, o direito à ampla defesa contraditório. E o direito à ampla defesa prevê exatamente a possibilidade de ficar calado e não responder as perguntas dos senadores e deputados. Então, mas isso é bom, né? O que a população precisa, né, é saber, né, e ver o Daniel Vocaro sendo questionado por todos os seus atos de gestão no Banco Master, que prejudicou a economia do Brasil e prejudicou várias pessoas da sociedade. Felipe, ainda falando sobre o Banco Master, a coluna da Milena Teixeira publicou agora uma matéria dizendo que Planalto e o PT encomendaram uma pesquisa para saber o impacto do caso Master no governo Lula, né? Ela traz essas informações que tanto a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República quanto o Partido dos Trabalhadores encomendaram essas pesquisas para medir os efeitos da crise sobre o presidente Lula. A avaliação, né, do integrantes do PT da Bahia, por exemplo, é de que o governo não está desesperado com o avanço das investigações. Queria então que você pudesse também fazer essa análise, né? O quão você acha que o caso Master, até o momento, possa ter ou não arranhado a imagem do presidente, principalmente diante do fato de que esse vai ser, sim, um dos assuntos abordados nas eleições de 2026. Na minha opinião, o caso do Banco Master tem toda a condição de arranhar a imagem, seja da oposição, seja da base governista, né? É bom lembrar que a gente já noticiou aqui no Metrópolis, né, que o Jacques Wagner indicou, por exemplo, o Guido Mantega a ser consultor do Banco Master, e o Guido Mantega teve reunião com o presidente. O Guido Mantega, junto com o Vocaro, teve reunião com o Lula, né? O Lewandowski, ministro da Justiça, foi contratado como consultor do Banco Master, né? Ou seja, claramente, a questão do Banco Master envolve pessoas, sim, do alto escalão do governo, mas, da mesma forma, envolve pessoas da oposição também, né? Vários políticos da oposição, vários políticos de direita têm relação direta com o Daniel Vocaro. O Ciro Nogueira, por exemplo, foi noticiado da relação próxima com o Daniel Vocaro, além de outros políticos da direita, né? Ou seja, o Daniel Vocaro, ele tinha uma rede de tentáculos em todos os políticos, independente da questão ideológica, né? Então, sem sombra de dúvida, se o Banco Master e a investigação do Banco Master puder, né, se aprofundar e for dar transparência à investigação, de modo que a população e a imprensa tenha conhecimento do que está sendo investigado, Rafa, vai pegar a oposição, vai pegar a base do governo, vai pegar todo mundo, salve quem puder, vai sendo salve quem puder.
fica mais ainda interessante a expectativa por esse discurso de Edson Fachin, que vai acontecer na reabertura dos trabalhos do judiciário, exatamente por conta desse caso envolver tanta gente. Porque é um caso até, posso te dizer, um pouco sui generis, porque envolve STF, envolve Poder Executivo, envolve Poder Legislativo. Eu sei que a gente está acostumado a casos grandes, né, quando a gente discute corrupção no Brasil, mas o caso Master parece que ele está se colocando aí como um único, né, algo que a gente não tinha precedente antes. Exatamente, Rafa. Eu conversei semana passada com um advogado, né, que transita bem no Supremo Tribunal Federal. Ele me falou o seguinte, né, elogiando a conduta do Toffoli, falou que o Banco Master, né, tem toda a condição de ser muito maior do que uma Lava Jato, né? Então, o Dias Toffoli, ao segurar a investigação do Banco Master, estaria, de certa forma, segundo essa pessoa, protegendo o Brasil, porque o Brasil não aguentaria outra Lava Jato, não aguentaria outra recessão por conta das investigações de corrupção, como ocorreu, né, em relação à Lava Jato, que levou à falência várias empreiteiras, né, e várias empresas do ramo da construção, né? Então, para você ver a dimensão do Banco Master, o que a gente sabe, Rafa, é apenas uma pontinha do iceberg. Com toda certeza, se a investigação for a fundo, né, a questão é muito mais profunda e a questão envolve muitas pessoas, né, você vê, por exemplo, né, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, tem duas CPMI instaladas, né, a CPMI do INSS e a CPI do crime organizado. As duas CPMI chegaram e convocaram diretores do Banco Master, né? Por quê? Porque os tentáculos do Banco Master estão em diversos setores, diversos assuntos, envolvendo diversos políticos de várias vertentes ideológicas, né? Então, a questão do Banco Master pode ser, sim, maior do que a Lava Jato, né? Então, segundo essa pessoa, veja só, segundo essa pessoa, o Dias Toffoli teria agido de forma correta, porque o Brasil não aguentaria mais uma Lava Jato. E o Banco Master tem a condição de ser maior do que a Lava Jato. É uma análise interessante e, como a gente tem dito todos os dias aqui, é muito improvável de que o caso do Banco Master não continue demonstrando aí seus tentáculos na República. E, claro, a gente vai continuar trazendo todas essas informações aqui no Contexto Metrópolis e também no metrópolis.com. Felipe, valeu. Daqui a pouco você volta comigo para a gente conversar mais.